Antes de falar de tristeza, eu queria falar de raiva. A Alessandra tá aí, Alessandra? Já falei para algumas pessoas, né? Eu faço o one-on-one com a Alessandra, com a Alezinha, e, cara, a gente fecha um pau louco. Toda one-on-one a gente fecha um pau louco, assim, é uma coisa assim, é muita raiva. E das one-on-ones que a gente não fecha o pau, eu saio assim, faltou alguma coisa. E é legal porque isso só funciona porque a gente se confia. Quando eu solto uma carga de energia negativa na Alessandra, ela confia que eu não estou de sacanagem com ela. Posso até às vezes falar alguma coisa, uma besteira, posso até às vezes falar uma coisa que ofenda ela, mas ela confia em mim e ela sabe que eu não estou querendo ofender ela. E quando ela me dá um feedback também, eu aceito de boa, porque eu confio nela. Eu sei que ela não está de sacanagem, eu sei que com certeza absoluta ela não está querendo me ofender. Então, o mais importante é, toda essa nossa briga, toda essa nossa raiva, ela está completamente integrada. Ela não está desintegrada. A gente vai somando forças, É como se a gente tivesse uma bola muito pesada, em vez dos dois estarem brigando entre si, a gente está brigando contra uma bola pesada para continuar empurrando ela para frente e para frente. E quanto mais raiva, mais integrado, mais para frente a gente joga essa bola para frente. Então a mensagem que eu queria passar para vocês é o seguinte: qualquer sentimento é válido quando ele está integrado. Qualquer. Isso é muito importante. Então vamos voltar para a tristeza. A gente fala, né? Poxa, vamos evitar a tristeza, né? Porque tristeza é ruim e felicidade é bom. Cara, isso é uma mentira. Precisa estar integrado. Não adianta chegar num velório feliz pra caralho, porque não está integrado naquele cenário. E aí eu vejo que às vezes as empresas, elas têm uma aversão à tristeza, ou pelo menos as novas empresas, né? Formada por millennials, que somos a gente. Cara, tristeza não, tristeza, isso não existe. E aí eu começo a ficar preocupado com notícias assim, sinceramente, eu começo a ficar preocupado. Isso saiu no final de janeiro. Pagar é uma das empresas com os colaboradores mais felizes do Brasil. Na verdade, não é novas empresas. Há 10 anos atrás eu ouvi que não era para eu ir para uma empresa que se baixava o astral. O Lucas falou que nas antigas as empresas recomendavam não ir triste ao trabalho porque isso baixava... Uma empresa que eu 10 anos atrás me falou que eu não podia ir triste. Porque baixava o astral. Porque não é... Não, você fica com essa cara aí. Não é para recurso e triste, porque... É assim, e aí... Recurso não pode ir triste. Assim, algumas empresas têm uma vibe que é o seguinte, inclusive eu implementei essa vibe aqui no começo do Pagar-me. Colaboradores 100% do tempo felizes, que era a época que eu comento com a Alezinha que eu estava instaurando a Disney dentro da Pagar. Aí surgiu aquela época da Devolândia, a gente assim, não podia ficar triste. Assim, tristeza era inaceitável. Cara, eu vou falar pra vocês, isso é uma atrocidade. Isso é uma atrocidade com a dinâmica do ser humano. O bicho que o ser humano é, isso é uma atrocidade. Por vários motivos. Primeiro, porque é insustentável. Você querer que as pessoas fiquem 100% do tempo felizes é insustentável. Porque cada vez mais você vai ter que dar um passo em cima desse negócio de, puta, não pode ficar triste, tem que ficar feliz, tem que ficar feliz, tem que ficar feliz até um ponto que esse negócio inteiro vai desmoronar. E muito importante notar, por exemplo, os pais, quem é pai que deve saber isso. Quando tem, sei lá, seus filhos correndo pra lá e pra cá, querendo quebrar tudo, jogando tudo pra conta e lado e tal, você fala assim, meu Deus do céu, para um pouco. Fica um pouco quieto. Se a gente analisar essa situação, é o seguinte, a criança está assim, tendo assim, o melhor dia da vida dela, cara, correndo pra lá e pra cá, e você pega e injeta tristeza nela. Por que você faz isso? Porque às vezes você percebe que ela está correndo pra lá e pra cá, e tem uma quina de uma mesa que você sabe que ela vai dar com a cabeça na quina. Então a tristeza, quando ela está integrada, quando ela faz sentido, ela é muito importante. Ela vai vir. Segundo ponto. Cada indivíduo, dupla, time, setor, empresa vão estar em ciclos de vida diferentes. Hoje, claramente, a gente pode dizer que o Pagar-me está num estado bem feliz e a gente pode claramente falar que a Stone não está. Não tem problema. Acontece. E eu vou falar para vocês. Vai ter um dia
que a Stone vai estar num estágio de felicidade massa pra caralho e a gente vai estar na merda. Porque isso já aconteceu. Então, ao invés de a gente ficar lutando, se comparando e usando isso como chacota, só vamos interpretar que isso é uma dinâmica natural da vida. Porque eles vão se recuperar e a gente um dia vai oscilar para a tristeza. Podem acreditar nisso. Terceiro ponto. A química no nosso cérebro foi projetada para reagir a emoções negativas melhor do que positivas. A tristeza no nosso cérebro está enraizada. A gente reage a estímulos negativos porque é o que sobrou durante a evolução do ser humano ou de qualquer bicho na natureza. Se teve no passado algum bicho que ficou assim, meu Deus, um alimento que é animal, e aí vem uma onça querendo matar, não, meu, que alimento animal foi comido vivo. Então, ao longo da evolução, sobraram mais seres que reagiram mais rápido a estímulos negativos do que positivos. Essa porra tá tão enraizada que eu duvido que vocês viram alguma pessoa que ficou eternamente traumatizada por uma felicidade. Meu Deus, sei lá, o Jean me contou uma piada que eu não consigo parar de ficar feliz. Eu preciso ir pra terapia porque eu tô muito feliz. Não, isso acontece na depressão. Então a gente tem uma conexão muito forte com a tristeza. Isso é muito importante. Agora, eu não estou incentivando a tristeza. Que isso fique extremamente claro. Não quero que a galera saia depressa. Disclaimer. Disclaimer. Eu gostaria que a gente estivesse preparado para a gente dominar isso. Porque isso vai mudar a sua vida. A gente vai parar de desistir tão rápido das coisas. Então, o dia que a Pagar-me der uma mergulhada, porque às vezes tem uma pessoa aqui que está dando uma mergulhada. Às vezes tem um time que está dando uma mergulhada. Às vezes o Pagar-me inteiro pode dar uma mergulhada. A gente não tem a garantia que essas coisas vão estar sincronizadas ou desincronizadas. A gente precisa entender que isso é natural. Não tente evitar como se isso não existisse. Faça o contrário, fique mais forte. Antecipe e se prepare, porque essa porra vai vir. Vamos ficar resilientes a isso. Então não vamos achar que, não, aqui não existe tristeza. Existe sim, tá? Vamos se preparar para ela. E aí, como é que isso se conecta com o Pinóquio? Ficou difícil, tá? Assim, eu sinceramente acredito que esse próximo ponto do Pinóquio vai ajudar a gente a conseguir dar o próximo passo. A gente está crescendo, a gente já veio de um passo anterior, foi assim, meio conturbado, a gente conseguiu parar em pé, a gente parou em pé muito bem, muito bem. E agora tudo indica que a gente vai crescer e vai dar o próximo passo. Então, como é que a gente consegue se antecipar esse próximo passo? Eu queria trazer o conhecimento de cara, falta louca, tá ligado? Queria trazer o conhecimento de quando é que a gente se torna adulto. E eu vou falar pra vocês. Eu gostaria de ter escutado isso quando eu era mais novo. Quando eu esbarrei nessa porra aqui, isso mudou minha vida. Não é que mudou minha vida, mas explicou muita coisa sobre a minha vida. E eu, assim, estava louco para trazer esse conhecimento para vocês, porque eu sempre imaginei que não dava para ensinar maturidade para as pessoas. E dá para ensinar um pouco, sim, de maturidade. Quando é que a gente vira adulto? Quando você pergunta para os seus pais como seguir com a sua vida e eles não sabem mais a melhor resposta. Isso assim, é amedrontador. Você pergunta para o seu pai, para os seus pais, ou qualquer figura que represente os seus pais, e fala assim, mas o que eu deveria fazer nessa situação? E aí você percebe que a tua própria opinião é melhor do que a opinião dos seus pais. E aí você vai se cagar nas calças. Por um motivo. Durante a tua vida inteira, os teus pais, ou a figura que represente isso, estava te protegendo dos problemas da vida. Quando você nasce, você está caminhando já para a morte, e aí tem teus pais, ou essa figura no meio, te protegendo de todas as decisões que você fizer. Te dando sustento necessário, dando as opiniões e te preparando para enfrentar os desafios e um dia chegar na morte. E aí de repente você chega e pergunta e eles não sabem mais, sabe o que acontece? Eles saem da frente e você fica de cara com os problemas da vida. Você fica de cara com a morte. Depois que passa o medo, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão arregaçar a manga e fazer assim, então vamos lá. E é aí que vocês viram adultos. Isso é do caralho. E aí hoje, com esse conhecimento, eu entendo por que a gente evoluiu tanto com a saída do Jonathan. Isso é incrível. Basicamente era a mesma relação. Tinha ali o papai Jonathan,
que nos protegia do monstro do downtime. E qualquer coisa que acontecesse, a gente podia contar com o Jonathan. Ele estava ali. Quem não conhece o Jonathan, foi o ex-CTO do Pagar.me. Ele basicamente construiu grande parte da nossa codebase, que a gente altera e adiciona coisas hoje. Então assim, a gente morria de medo, porque era o cara assim, que mais sabia tudo sobre tudo. E tava assim, nós, ele e a maldade, desconhecido. E aí o mais engraçado, que a gente já sabia que ele ia sair, e a gente começou a preparar o terreno, a gente levantou a camada de tech leaders na época, e a gente tinha estipulado, tinha anunciado, pessoal, esses aqui são os tech leaders, e ele ficou mais ainda algumas semanas com a gente, e a gente tinha aquela sensação de tipo, não sei, será que a gente assume o controle, não assume? E foi a necessidade dele sair da empresa que a gente se reuniu e combinou assim, a gente não vai ligar para o Jonathan nunca mais. Pode dar downtime, a gente vai resolver sozinho. Que foi que ele saiu desse negócio da frente, a gente ficou de cara com a morte, arregaçou as mangas e enfrentou. Enfrentou de uma forma assim, do caralho. E aí como é que se conecta com o final? Papo de novo. O Pinóquio era um fantoche, que ele era originalmente controlado por cordinhas, né? Só que ele era um fantoche muito especial, porque ele não precisava das cordinhas, ele tinha sua própria vontade. Ele fazia o que ele queria fazer, ou melhor, ele fazia o que ele achava que era certo fazer. E a mensagem desse filme é muito foda nesse sentido, tá? Olha que interessante. O Pedrinho foi um dos fundadores do Pagar.me. Ele saiu já no passado. O Pedrinho só começou a ficar feliz comigo quando eu parei de fazer o que ele pensava ou queria. Então, quando eu entrei no Pagar.me, eu admirava tanto o Pedrinho, mas tanto, que eu fui o Pinóquio dele. Mas porque eu quis. Eu admirava tanto ele que eu pegava a mão dele, botava umas cordinhas e me amarrava. E falava, Pedro, me mexe. Volta no computador pessoal, não está ouvindo direito. Desculpa. Estou tão empolgado que... E eu amarrava as cordinhas do Pedro e o Pedro vai lá, me mexia e eu fazia tudo que o Pedro queria fazer, só que eu que fazia. Ele ficava puto. Em toda o one-on ele falava assim, cara, tu precisa parar de fazer o que eu estou te pedindo, tu precisa pensar por conta própria para dar continuidade a essa empresa. Porque senão não vai dar para dar o próximo passo de escala. Ele falava isso. Corta essas cordas. Continua por conta própria. Assume as tuas ideias, coloca na mesa e assume o risco de errar. E esse ensinamento foi do caralho. E eu acho que essa é a única forma de a gente continuar a fazer coisas novas e avançar nessa empresa. E é natural inicialmente a gente ter uma relação de, puxa, acabei de entrar, não vou dar ideia, não vou querer modificar as coisas. Mas não, tem que modificar as coisas. Tem que modificar as coisas. Olha o trabalho, por exemplo, que o Matheus está fazendo. Acabou de entrar, já está mudando a dinâmica inteira do squad. Tem várias pessoas fazendo isso. E para a gente dar o próximo passo de escala, tem que fazer cada vez mais. Vamos cortar a cordinha. E assim, se a gente quer dar o próximo passo, essa mensagem que eu estou passando é para quem, né? Isso é muito importante. Primeiro, e principalmente, para quem não é líder hoje, entendendo a responsabilidade, continua querendo ser líder. Tem algumas pessoas que, vendo os papéis, estão começando a se animar em querer ser líderes. Isso é do caralho, isso é muito importante, mas a gente tem que prestar atenção na responsabilidade que isso é. Então, assim, das pessoas que estão querendo se tornar líderes hoje, não pense que as pessoas, né, ou, por exemplo, a figura dos pais, vão dar o caminho. É você quem tem que descobrir. Todas as pessoas que ocupam uma posição de liderança hoje, não teve um tutorial para chegar lá. Então, se você está querendo pensar em seguir essa opção de ser líder, tem muita coisa que você vai precisar fazer por conta própria. A gente quer melhorar isso. Tem um trabalho que a Stack começou a fazer, que a gente inicialmente chamou de Developer Path, mas dá para expandir para tudo. Que o Rodrigo já tem um material do caralho sobre isso. A gente quer expandir para todas as verticais. Hoje não tem nada disso, então quem quer enfrentar esse caminho vai ter que matar o seu atual líder,
simbolicamente, por favor, enfrentar os desafios que tem, as incógnitas e continuar. Não tem jeito. Tá muito aqui, não dá pra ouvir. Falei matar a galera. Mas serve para outras pessoas também, tá? Escutem. Quem já é líder e entende a responsabilidade de ser um. Quem acabou de entrar, quem está há mais tempo, quem quer se tornar especialista, todas essas pessoas estão nas suas costas e contam com vocês. Líderes, prestem atenção. Tem várias pessoas que não vão querer ser líderes, que vão querer, por exemplo, querer ser especialistas, que é uma outra linha de crescimento aqui dentro que a gente está criando, que não vão querer ser líder. Quem é líder hoje tem a total responsabilidade de proteger essas pessoas, custe o que custar. Todas essas pessoas estão nas suas costas. Todas. Estão perto? E aqui no Pagarg não vai haver liderança por cargo, e sim por total responsabilidade com as outras pessoas. Então, liderança aqui não é uma sacanagem que ganha um cargo e vamos lá. É uma responsabilidade real. Tá? Vocês estão protegendo as pessoas dos desafios da vida. E aí cada um faz o seu trabalho. E fica do caralho. Então, não vai ter cargo de liderança nessa empresa. Líder aqui é quem protege as outras pessoas. Isso é muito importante. Então, em resumo, vamos sempre proteger a nossa confiança interna. Pessoal, é isso que está deixando a gente cada vez mais forte. Não vamos quebrar a nossa confiança. Vamos prestar atenção muito no que quebra a nossa confiança para a gente consertar. Porque quando você rompe a confiança dentro de uma empresa, fudeu. Para se recuperar fica muito difícil. Todo sentimento ou força precisa estar integrado. Porque se não estiver integrado, vai machucar. Até a felicidade pode machucar. No caso do velório. Então, não tem problema ter qualquer tipo de sentimento, só que ele precisa estar integrado. Uma raiva, quando você quer mudar as coisas, se ela está integrada, ela não machuca. E vamos ser adultos e tomar controle das situações. E na minha visão, é assim que a gente vai conseguir evoluir o nosso trabalho para sempre, tá? Porque se vocês notarem, isso aqui é uma terra muito fértil para a gente evoluir. A coisa que eu mais bato na tecla é como a gente evolui nosso intelecto aqui dentro. E quando tu evolui o intelecto, a parte profissional só aflora e fica muito mais fácil. Então, vamos proteger isso daqui. Cara, pode cair uma bomba dentro da gente, pode ter problema no grupo, pode ter problema na porra inteira. Vamos nos proteger. Quando a tristeza vier, vamos estar preparados, porque essa porra existe. E vamos proteger isso ao máximo. A gente vai continuar crescendo muito, a gente pode continuar melhorando muito para caralho. Então, contem comigo e muito obrigado.